Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 26 de agosto, gostaria de falar um pouco sobre os ministérios na igreja. Nessa semana, aconteceu em Roma, de segunda até quinta-feira, de 22 a 25, a Semana Litúrgica Nacional, de número 72. Aconteceu em Salerno. Essa iniciativa é promovida pelo Centro de Ação Litúrgica. Aos participantes dessa semana, o cardeal secretário de Estado, Parolin, dirigiu uma mensagem em nome do Santo Padre, o Papa Francisco, na qual ele fez um aprofundamento sobre a realidade dos ministérios. Nessa mensagem enviada pelo Papa Francisco, ele fala sobre os ministérios a serviço de uma igreja sinodal. Aliás, é esse o tema desta semana, ministérios a serviço de uma igreja sinodal. Salerno, onde foi realizada a semana, é uma cidade rica de belezas naturais e artísticas. Claro, estamos falando de Salerno, na Itália. E essa cidade é guardiã não apenas de valiosas obras de arte sacra, mas também das ilustres relíquias do corpo de São Mateus, apóstolo e evangelista, e também do Santo Pontífice Gregório VII, ressalta o Papa na sua mensagem assinada pelo secretário de Estado. O tema do encontro, diz o Papa, tem um significado especial para a Igreja no momento histórico atual. E o tema está ligado ao que o Santo Padre disse na abertura do Sínodo sobre a sinodalidade. Ele nos exortou a viver o itinerário do Sínodo, a tornar-nos especialistas na arte do encontro, a nos encontrar face a face, a nos deixar ser tocados pelas perguntas de nossas irmãs e irmãos e a nos ajudar a fim de que a diversidade de carismas, vocações e ministérios nos enriqueça. No texto de sua mensagem, o Papa recorda que 50 anos atrás, após o motu próprio, que é um tipo de documento, motu próprio chamado Ministeria Quaedam, com o qual o Papa Paulo VI revisou a questão das ordens menores, preservando as de leitor e acólito como ministérios instituídos, não mais considerados como reservados aos candidatos ao sacramento da ordem. O Centro de Ação Litúrgica propõe uma reflexão sobre a animação litúrgica de todo o povo de Deus, chamado, na diversidade de tarefas e ministérios, a louvar ao seu Senhor. Esses dias de estudo e debate podem ajudar a promover os ministérios de leitor e acólito, bem como o de catequista na prática eclesial, à luz do magistério do Papa Francisco, que constantemente convida a renovar a forma eclésia, a forma da igreja ser, numa chave mais de comunhão, superando toda a tentação de clericalismo. Com o motu próprio Spiritus Domini, o Papa Francisco superou o vínculo então mantido que destinava os ministérios de leitor e acólito apenas aos homens e providenciou a inclusão das mulheres nos ministérios leigos batizados com a modificação do cânon 230, parágrafo 2º. Com o motu próprio Antiquum Ministerium, o Papa Francisco doou à Igreja a figura do ministério instituído do catequista, a então congregação, agora dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, no mandato de sua santidade, endereçou uma carta aos presidentes das conferências episcopais sobre o rito de instituição de catequistas, com o rito correspondente anexado. Aliás, nessa próxima semana teremos encontro dos bispos da CNBB e nós falaremos sobre esse rito de instituição dos catequistas.
Então veja, o Papa Francisco tem dado uma abertura para os ministérios dos leigos, dos cristãos, dos batizados na igreja, tanto para homens como para mulheres. Existem os ministérios ordenados, diácono, padre e bispo, e os ministérios não ordenados. Nós na América Latina já temos uma tradição, sobretudo aqui no Brasil. Nós temos muitos ministros, muitos ministérios. Mas na Igreja Universal não é assim. Na Europa, por exemplo, é tudo ainda muito centralizado no padre, não é? Isso dificulta muito essa sinodalidade na Igreja. Então o Papa está abrindo, através de documentos, instituindo novos ministérios, para que a Igreja possa se abrir. Como eu disse, na América Latina, especialmente no Brasil, já demos muitos passos nesse sentido. Há muitos anos que nós já temos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Há muitos e muitos anos que nós temos os ministros da celebração da palavra. Há muitos e muitos anos que nós temos já em nossa igreja, em várias igrejas da América Latina, as testemunhas qualificadas do matrimônio. Então veja, é uma oportunidade que o Papa dá para uma abertura, para que os leigos, que os batizados e batizadas tenham a sua participação efetiva na igreja através dos ministérios, que são transitórios, ou seja, que são por um determinado tempo. Um ministro não fica ministro a vida inteira. Ele assume por um tempo, é escolhido por sua comunidade e depois dá lugar a outra pessoa, assume um outro trabalho. Então rezemos pelos ministérios, pelos ministros e ministras da nossa igreja e pelo trabalho tão bonito que fazem nas nossas comunidades eclesiais. Que Deus abençoe todos os batizados e batizadas e todos aqueles que exercem serviços, trabalhos, ministérios nas suas comunidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.